Título do nosso estudo bíblico, eu ia pedir a Rebeca, por gentileza, para colocar para nós, é Trazendo o Homem por Completo ao Senhor. Esse é o título do nosso estudo, e o texto que nós vamos ler é Colossenses, o capítulo 1, o versículo 28 apenas. Vou usar esse texto como como início para a gente meditar aqui. Trazendo o homem por completo ao Senhor. Diz o texto: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse texto tem várias coisas boas, mas eu queria enfatizar a palavra todo, porque várias vezes no texto ele diz para apresentar todo homem. Esse todo aqui eu quero tomar como todas as pessoas, mas também quero tomar como o homem inteiro, o homem por completo, tá certo? Então toda vez que falar todo homem, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ou o homem por inteiro também, tá? E ensinando o homem por inteiro, ou todos os homens, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito ao Senhor. 3 vezes nesse texto está a palavra todo homem. O que eu quero discutir com os irmãos nessa noite vai ajudar você nas suas orações, tá bom? Como você apresentar o homem ao Senhor. O homem que eu estou falando aqui essa noite é o homem que mora dentro de você. Todos nós temos um homem interior. As crianças que precisarem ser liberadas já estão liberadas, tá? Se tiver criança para o berçário. Então, o homem aqui é o homem interior que você tem, tá bom? E você vai receber várias coisas de Deus nessa mensagem para levar para a sua oração. Hoje é o 30º dia do nosso jejum. Eu estou feliz que, louvado seja, mais 10 dias nós vamos finalizar essa jornada, e nessa jornada nós estamos trazendo o homem ao Senhor. Nós estamos trazendo o nosso homem interior ao Senhor. Eu quero ensinar você nessa noite, pelo Espírito de Deus, como levar esse homem que mora dentro de você, que é o ser humano que mora dentro de você, tanto o homem como a mulher. Tem o homem dentro de você, tá? Você vai verificar, saber que esse homem, ele tem um potencial de Deus, mas ele tem muitos problemas também. Ele tem chamados de Deus, mas ele tem muitas coisas que precisam do toque do Senhor. Então, eu queria começar aqui sobre o que é o árduo trabalho. É um trabalho árduo, cansativo, de levar o homem por completo ao Senhor, trazer o homem por completo ao Senhor. Escute, nós vamos conversar, tá? Nós não vamos pregar, nós vamos conversar. Nós temos um relacionamento com Deus para nos levar a Deus, para trazer a nossa vida ao Senhor. Eu quero ajudar você, porque você precisa levar você ao Senhor. Pastor Wagner, deixa essa porta fechada, por gentileza, obrigado. Você precisa aprender a levar você ao Senhor. Hoje você vai entender quantas coisas existem em você que precisam ser levadas. E é fácil trazer uma parte do homem para Deus. É fácil trazer um pedaço do homem para Deus. Mas é tão difícil levar o homem completo para Deus que, infelizmente, eu sei que muitos cristãos nunca vão conseguir levar o seu homem completo para Deus. Sempre vai ficar faltando uma parte para levar ao Senhor. Eu queria chamar você, pelo Espírito de Deus, para a gente levar tudo ao Senhor. Hoje eu vou te ajudar a levar tudo ao Senhor. Eu vou mostrar áreas da sua vida que você nunca sonhou, que tinha que levar ao Senhor. Que nós queremos apresentar esse homem por completo ao Senhor. Eu vou dizer a importância disso. Nós só podemos ter Deus completo quando Ele tem a gente por completo. Nós só podemos ter Deus na sua plenitude se Ele tem a gente como plenitude. Como, infelizmente, a gente não aprendeu a se render e a igreja não ensinou a gente a se render ao Senhor.
Às vezes a igreja ensinou princípios, preceitos, coisas para a gente obedecer, mas não nos ensinou muito a nos entregarmos a Deus. Deixa eu dizer para vocês, uma das coisas mais difíceis é a gente se entregar ao Senhor. Eu sei porque eu estou nessa guerra, estou nessa batalha há vários anos. Eu estou apenas tentando trazer um homem para Deus. Quem está tentando fazer isso? Eu estou apenas tentando trazer um homem para Deus, tá? Não estou nem tentando levar o mundo inteiro para Deus. Estou tentando levar um homem para Deus, levar ele no altar de Deus, quebrantar ele no altar de Deus, entregá-lo completamente. E tenho visto como é difícil, que desafio tão grande é trazer um homem por completo ao Senhor. O Senhor me deu essa ideia aqui. O homem tem pouco para oferecer dele, mas ele tem muito para entregar. E ele também tem muito para se render. Eu vou explicar essas três coisas. Lembra da música que a gente canta? Que eu não tenho muito para oferecer, mas eu tenho um aleluia. Tudo que eu tenho é um aleluia. Deixa eu dizer para você, depois de entregar esse aleluia, de oferecer esse aleluia, a gente não tem mais nada assim para oferecer, porque oferecer aqui que eu estou falando é algo original, algo de bom, algo que só você tem, que você dá de presente para Deus. Pensa bem aí, o que a gente tem além de um aleluia? De bom, hein? Porque o resto você tem para entregar. Oferecer é uma coisa, entregar é outra, ok? Digamos que eu vou te entregar a sua Bíblia que eu acabei de pegar. Eu não estou te oferecendo nada, eu só estou te devolvendo uma coisa que já era sua, não é? Eu estou te entregando algo, então nós temos muito para entregar. E temos pouco para oferecer, porque nós não temos muito para oferecer para Deus. Não temos muito para oferecer. Agora, a terceira ideia, ela é um pouquinho mais difícil de entender, porque nós temos muito para nos render, e aqui, nós temos muito para nos deixar levar por. Por exemplo, nós temos muito para nos render ao poder de Deus. Right? Nós temos muito para nos render ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos carregar. Nós temos muito. Nós entregamos um pouquinho para o Espírito Santo levar e a gente leva o resto. Morrendo de suor e tentando carregar, a gente dá só um pedacinho para ele levar. A gente se entrega pouco, essa coisa de se entregar completamente. Entendeu? Deixa eu tentar fazer uma ilustração aqui. Vai ser o Luciano, eu ia incomodar o George, mas eu vou incomodar você hoje, tá? É o seguinte, isso aqui é o seu aleluia que você vai oferecer, tá bom? Mas essa bolsa aqui é o tanto que você tem para entregar, então você tem, deixa o tanto que você tem para entregar aqui, porque é muito, e é pesado, tá? Faz de conta que eu sou Deus e você está vindo oferecer, então você vai me oferecer o seu presentinho, é uma adoração, eu recebo a sua adoração, porque essa é de você, esse é o presente que você está dando para Deus. Aí Deus, que bom, Luciano, que você veio me oferecer algo, eu recebo a sua oferta, eu recebo. Agora, Luciano, você não tem algo para me entregar, não? Você não tem umas coisas aí para me entregar, não? Uma bagunça, uma sacola, o que tem aí dentro? Aí você fala assim, Deus, você não quer nem saber o que tem aqui dentro. Só tem um monte de coisa ruim aí, tem um monte de problema, um monte de situação. Deus, eu queria deixar esses probleminhas aqui, eu posso entregar isso para o senhor? Pode entregar, meu filho, pode entregar, me entrega aqui que eu vou cuidar dessas coisas, eu vou cuidar dessas coisas. Aí eu viro para ele já ofereceu o que ele tinha para oferecer, ele já entregou o que ele tinha para entregar. Aí Deus vira para ele e fala assim, meu filho, você não tem nada assim para se render, não? Para render? Aí você abre os braços assim e vai e se joga nos braços do Pai. Aí você rendeu. A parte mais importante é a de se render, é a de trazer o homem para Deus, tá? Porque às vezes o homem até oferece um aleluia para Deus, às vezes o homem até traz alguns dos problemas, porque essa bolsa aqui é uma de 50 mil que ele tem. Se você for olhar o que tem dessa bolsa, você não quer olhar dentro de uma bolsa de uma mulher, você não quer saber o que tem lá, porque tem muita coisa, tem coisa para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 10 anos, tem coisa, até o dia de morrer, tem coisa lá,
entendeu? Então, quando você vem entregar para Deus, você tem muita coisa para entregar, mas você ainda tem que se render, você ainda tem que se deixar entregar completamente ao Senhor. Isso é nessa direção que o Senhor vai começar a falar conosco nessa noite, tá bom? Então, quem pode dizer aleluia e glória a Deus em um minutinho? Louvado seja. Eu queria dizer para você que leva uma vida inteira para a gente conseguir trazer um homem por completo ao Senhor. Queridos, eu tive o privilégio, alguns de vocês também tiveram, mas eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Meu pai casou na igreja, graças a Deus. Ele não era crente antes, mas ele se converteu antes de casar. E logo ele se tornou obreiro da igreja. Bem, eu nasci na igreja. Então, toda a minha vida foi dedicada ao Senhor. E quando eu era pequeno, lá em casa, né, ele já me chamava de pastorzinho, assim, pequeno, já me chamava de pastorzinho. Na verdade, eu já sabia que eu tinha um chamado para Deus, mas a verdade é que eu vim dedicando a minha vida ao Senhor desde a minha infância. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu venho dedicando a minha vida ao Senhor desde a minha infância. Então, quando eu comecei a aprender sobre o profeta Daniel, que era o meu nome, né? Que eles falavam para mim, olha, o profeta, ele orava 3 vezes por dia. Então, o que eu comecei a fazer? Quando criança, eu tentava orar 3 vezes por dia, igual o profeta. Eu queria copiar o profeta. E eu venho dedicando a minha vida para Deus. Sabe o que eu descobri nesse ano, que eu estou fazendo 60 anos? Que apesar de toda a minha dedicação a Deus, Deus ainda não me tem por completo. Eu ainda não consegui me entregar completamente para Deus. Eu estou nesse jejum de 40 dias, num grande desespero de humilhação para trazer o homem por completo. E sabe o que acontece nesse jejum? Deus começou a me mostrar áreas que não haviam sido entregues ao Senhor. Você pode servir a Deus a vida inteira, às vezes, e não está entregue a Ele. E levar uma vida inteira para poder conseguir se entregar. É mais fácil entregar os problemas para Deus do que entregar a gente. É mais fácil entregar o que está acontecendo do que entregar a gente. A maior oferta que o homem pode dar para Deus é o próprio homem. É a maior oferta que Deus está querendo. Ele gostaria que a gente conseguisse ter a revelação de como nos entregar. Entregar para Deus é uma jornada da vida inteira. Eu queria dizer que as nossas orações devem focar nisso. Por favor, focalize a sua oração em se entregar a Deus. Posso pedir isso para você? Por favor, focalize a sua oração em se entregar para Deus. Você pode dizer para 2 pessoas, por favor, só isso. Focalize a sua oração em se entregar para o Senhor. Se entregar para o Senhor. Deixa eu te dar uma motivação para você entregar você para Deus. Eu quero que isso aconteça na minha vida, o que eu vou falar agora. Eu venho tentando entregar um homem para Deus. Honestamente, diante de vocês, não creio que já consegui entregar realmente. Não creio. Porque quando Deus possui completamente uma oferta, sabe o que ele faz? Ele faz aquilo que ele fez com o altar de Elias. Quando Deus derramou fogo sobre o altar de Elias, a palavra de Deus fala uma das coisas mais incríveis, impressionantes que a Bíblia pode dizer. Não houve jamais um holocausto igual o de Elias. Deus possuiu tanto a oferta de Elias, que o fogo queimou a oferta, queimou a lenha, queimou o altar, consumiu o altar que segurava a oferta, lambeu a água que estava no rego e a terra que estava debaixo do... Isso é possuir uma oferta. Quem quer ser essa oferta para Deus? Levanta as mãos onde você estiver assim diante do Senhor. Fala, aceita a minha oferta, Senhor. Fala para ele assim, me ajuda a me entregar. Envia o fogo que consuma completamente essa oferta. Ora um minutinho dedicando ao Senhor a sua oferta. Pai, nos devolvemos a Ti. Pai, queremos ser a oferta de Elias, que quando o seu fogo desce, não deixa pedaço sem queimar, não deixa nenhum pedaço do lado de fora. Comeu tudo, lambeu as pedras, derreteu tudo. Recebe a oferta da Betesda. Essa noite eu clamo ao Espírito Santo que nos dê a revelação de como nos devolver a nós mesmos ao Senhor, como nos entregar completamente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.
Seu querido, leva uma vida inteira para deixar o Deus levar esse homem, carregar esse homem. Demora trazer esse homem, sabe por quê? O homem tem muito para entregar. Quando você pensa que já entregou tudo, não sei se você já viu aqueles filmes que o cara rende, o policial rende o bandido e aí fala para ele, entrega essa arma. Aí ele está com rifle, ele está com pistola, aí ele joga a pistola no chão, aí ele joga a outra arma no chão, aí ele fala, você não tem mais uma arma escondida aí não? Aí ele mete a mão assim na meia assim e puxa um revólverzinho que estava escondido aqui. Você já viu esse filme assim? Assim somos nós. Deus fala, joga essa arma no chão. Aí você jogou, joga a que está na mão, jogou também, entregou tudo, entreguei. Deus sabe que você está com a faca aqui atrás, não? Você está com um negócio escondido assim, ele fala, você não entregou tudo. Deixa eu falar para vocês, leva anos e anos e anos da nossa vida para a gente devolver ao Senhor todas as nossas armas contra Deus, todas as nossas rebeliões contra Ele, toda aquela nossa dificuldade. Então, eu queria que você soubesse que a vida que nós construímos longe do Senhor, ela demora tempo para ser demolida, ela demora tempo para ser destruída. Então, entregar-se completamente é o nível mais alto de confiança. Entregar-se completamente é o nível mais alto de confiança que você deve ter no Senhor. Agora deixa eu falar 3 versos da Bíblia. Um deles é o Salmo 37, verso 5, que ele diz, confia, isso é, entrega o teu caminho ao Senhor. Right? Entrega o quê? O teu caminho. Olha para mim, só um minutinho. O crente entrega o caminho, mas não se entrega. Entrega o caminho, que já é uma dificuldade incrível para entregar o caminho. Consegue entregar o caminho, mas não consegue se entregar. Segundo verso, é só mais um exemplo. O Salmo 121, Salmo 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, né, e todo mundo gosta de falar isso, não é verdade? Em vão trabalham os que edificam. Vamos deixar Deus construir esse casamento, vamos deixar Deus construir essa casa. Entrega a casa para Deus, mas não se entrega. Gente, honestamente, pensa no que o Espírito Santo está falando aqui essa noite conosco. É verdade ou não é? Que a gente entrega, às vezes, com muita dificuldade, Deus tomando, assim, arrancando da nossa mão, não é? Mas a gente mesmo fica no mesmo lugar, não é? Outro texto que veio no meu espírito foi quando Josafá estava naquela guerra, que Deus falou para ele assim, nessa batalha, não tereis que pelejar, o Senhor vai adiante de vós, e vocês não vão ter que pelejar. Aí todo mundo ficou tranquilo, chegou lá, estava todo mundo morto. Entrega a guerra, mas não se entrega. Alguém disse para Deus assim, me ajuda a me entregar. Agora olhe para mim um minutinho, eu vou te falar uma das dificuldades de nos entregarmos para Deus. É que nós achamos que o que nós temos é ruim demais. Nós achamos que o que nós temos que resolver antes de entregar. Nós achamos que nós temos que melhorar um pouco isso antes de entregar para Deus. Nós temos uma certa arrogância silenciosa dentro de nós que nos diz assim, eu vou melhorar um pouco mais a mim mesmo antes de me entregar para Deus. Quando o Senhor falou, venha como está. Venha do jeito que está. Não tem como você se melhorar antes de se entregar. Você tem simplesmente que se entregar. Então, o que significa trazer o homem? Fala comigo assim, o homem. Irmão, só um minutinho antes de ler esse texto aqui. O homem tem muitas coisas, eu estou avisando. Lembra quando eu falei da bolsa? Que naquela bolsa tem um monte de coisas. O homem tem coisas demais para entregar. Então, por que é tão difícil entregar o homem? Porque ele tem que entregar todas aquelas coisas que estão na vida dele. Ele tem que entregar tudo que ele representa, tudo que ele significa, todo o passado, todo o presente, todo o futuro, todo o potencial que ele tem, todas as feridas que ele tem, tudo que ele já pensou, ele tem que entregar tudo. O homem tem que trazer o homem. Trazer o homem é trazer um monte de coisas. Rapidamente, na história de Jacó, nós não vamos pregar nela, mas vou ler o texto de Gênesis 32, se você quiser abrir, eu vou só ler esses 6 versículos. Em Gênesis 32,
Quando Jacó foi encontrar com seu irmão, que ele soube que o seu irmão estava vindo com 400 homens, ele pensou que ia morrer naquela noite, certo? Lembrando, antes de ler o verso 22, que Jacó passou 20 anos fora da casa do seu pai, 20 anos sem falar com seu irmão, 20 anos com a pulga atrás da orelha, tipo, um dia desses ele vai vir me buscar, um dia desses ele vai vir atrás de mim, porque ele jurou me matar. Ele jurou me matar, um dia desses ele vai vir. E naquela noite, então está lá, essas são as primeiras palavras do versículo 22, naquela noite, que ele ficou sabendo disso. Ele se levantou, o que ele fez? Tomou as 2 mulheres que tinha, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val do Jaboque. Um dos versículos que mais me impressiona é o versículo 23, porque ele tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. O homem tem que passar tudo que tem para Deus. Não é fácil. Sabe por quê? O homem finge que esquece o que tem. Esquece que teve um probleminha em tal lugar. Esquece que teve um negócio em tal lugar. Esquece que foi assim em tal lugar. Esquece que era assim de certo jeito. O homem esquece. O homem esquece o tanto de lixo que ele tem. O homem esquece o tanto de situações que ele tem. O homem faz de conta que ele esqueceu daquela história feia. Ele faz de conta, ele apaga do subconsciente. Ele apaga. E Deus fala, você não trouxe o homem todo para mim. Tem um pedaço de homem aí que eu conheço que você não quer falar sobre ele. Falo para vocês. Deus olha para nós e vê o raio-x dos 2 lados assim, um lado para o outro assim, ele vê tudo, a história inteira assim. No livro ele fala, você me entregou 3% desse negócio aí, tem 97% enterrado aí. Por que você não entrega? Isso não existe, eu nem lembro disso. Pois é, eu estou vendo tudo e você não traz para mim. Fala para mim se é fácil trazer o homem para Deus. Não é fácil trazer o homem para Deus. Naquela noite, Jacó fez passar o ribeiro. Aquele ribeiro significava o lugar da entrega. Sabe quando ele passou as mulheres, passou os filhos, passou o gado, passou tudo que tinha? Vamos ler novamente. Naquela noite, levantou-se de madrugada, tomou as 2 mulheres e os 11 filhos e os servos, passou o val do Jaboque. Fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Pausa. Mulher está do outro lado, filhos estão do outro lado, gado está do outro lado, faculdade está do outro lado, sonho de casamento está do outro lado, ministério da igreja está do outro lado, as amiguinhas estão do outro lado, os amigos do colégio estão do outro lado, os amigos da infância estão do outro lado. Sabe quando o homem perde tudo e ele fica sozinho do lado de cá, com Deus, e Deus brigando com ele? Porque agora ele não lembra mais dos amigos, agora ele não lembra mais das amigas, agora não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem ninguém, não tem nenhuma desculpa, não tem ninguém, ele empregou tudo. Quando ele chega nesse ponto, ele já alcançou 90% da entrega, porque ele se desfez das coisas atrás das quais ele se escondia. O homem se esconde atrás da mulher. Foi a mulher que você me deu, que foi por causa dela. Ela comeu a fruta, foi por causa dela. O homem nasceu se escondendo atrás de árvore, o homem gosta de esconder o que tem. E naquela noite Jacó fez passar tudo o que tinha. Agora Jacó ficou sozinho. Agora a luta do anjo com ele agora é eu e você. Você sozinho. Quem é você sozinho? Te peguei. Entrega esse homem para mim. Fala quem você é. Não falo. Fala o seu nome para mim. Não falo. Porque se eu falar meu nome, não falo. Não quero nem pensar, não falo. Ah, é? Não tem mulher sua aqui, não tem filho seu aqui, não tem pastor seu aqui, não tem nada, acabou tudo. É eu e você. Quem é você? Eu queria perguntar para você, se Deus já te botou num cantinho desse e falou, ei, agora é eu e tu. Quem és tu? Quem é você? Você não tem ninguém para impressionar. Você não tem ninguém para justificar. Você não tem ninguém para mostrar. A pessoa bonzinha que você gosta de mostrar. É eu e você. Quem é você?
Eu quero você aí. Eu quero esse homem aí. Você vai me entregar ele ou não vai? Você vai me entregar ele ou você vai continuar protegendo? Sabia que a gente protege esse homem? A gente protege o homem. E Deus está falando, me entrega o homem. Eu quero o homem. Dentro de você, o mentiroso, o fofoqueiro. Eu quero ele. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Jacó, enganador. Eu quero ele, me entrega ele. Trapaceiro, enganou o pai, enganou o irmão, vendeu uma comida. Você vendeu uma comida, você. Come on. Eu queria perguntar se Deus já pegou o homem em você. Nós protegemos o homem, nós protegemos ele a unhas e dentes. Colocamos máscara nele, parece um palhaço, pintamos ele, escondemos ele, justificamos ele, guardamos ele. Deus, me entrega esse homem aí é o seu tesouro, eu quero ele, é esse o presente que eu quero, me dá o homem. Come on, church. Me dá o homem, diz o Senhor. Quando você está em oração, quando você está em jejum, o Espírito Santo, se tu me entregasses o homem. Tu está chorando aí, mas é pelo teu casamento. Tu está chorando aí, mas é pelo teu ministério. Tu está chorando aí, passando fome, jejuando, mas é para eu curar a tua filha. Tu está chorando aí, mas é para eu resolver aquele problema. E o teu homem está guardado, tu não me entrega ele. Come on, church. Essa noite Deus veio buscar o homem. Quem quer entregar o homem ao Senhor aí? Quem quer entregar o homem ao Senhor aí? Fala, Deus, nós viemos te entregar o homem. Tu és digno de receber o homem. Tu criaste o homem com tudo que ele tem, tudo que a possibilidade que ele tem. Possui o homem nesse lugar. A começar pelo homem do púlpito. Possui o homem desse lugar. A começar com o primeiro homem dessa casa. Tu és Deus, possui o homem nesse lugar. Alguém fala aí para Deus, possui o homem em mim, o homem que eu tenho um homem para te entregar. Fala para ele, eu tenho um homem para te entregar, está dentro de mim. Protejo ele, cuido dele, guardo ele, escondo ele, justifico ele. Eu faço tudo para proteger ele, mas eu preciso te entregar ele. Você quer o homem, você quer o homem, você quer o homem. Senhor, nos ajuda a entregar o homem ao Senhor. Sabe quando é que Deus vai nos dar ele para nós? Quando nós nos dermos a nós para ele. O homem que vai ter Deus é o homem que não tem mais o homem. O homem que vai ter Deus é o homem que perdeu o homem. Quem é você? Ninguém. Meu nome é nada, nobody else. Não tem mais nada. Não existo mais. Porque já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Eu perdi o homem que eu tinha. O homem sábio, o fariseu. Eu perdi aquele que sabia tudo. Eu perdi o que tinha experiência. Eu perdi o que sabia das coisas. Eu perdi o homem. Come on, church. My goodness. Consegui terminar de pregar essa mensagem hoje? Deus quer o homem. Deus quer Jacó. Deus sabe fazer você se afastar, por um momento que seja, daquilo de trás do que você se esconde. Jacó chegou lá, o tal do famoso pé rapado, sem nada na mão, sem nada, solteiro, magro, sem um centavo no bolso. Agora, ele tem 4 esposas, ele tem 11 filhos. E sabe o que vem atrás dele? O rebanho do sogro todinho. O cara tinha milhares de ovelhas. Ele estava riquíssimo. Deus, você está bem, né? Eu sei por que você não se entrega para mim. Eu sei porque você está bem. Você tem muita coisa na sua vida.
Só que na noite que ele viu que ele ia perder tudo, ele vai chegar com 400 homens, vai matar tudo. Ele vai matar ovelha, ele vai matar boi, ele vai matar essa mulher, ele vai matar meus filhos, ele vai matar tudo. Eu perdi tudo hoje à noite. Deus sabe separar você de tudo que você acha que tem em 1 minuto. E naquela noite que Jacó passou tudo que tinha, pela primeira vez na vida, Jacó entrou num quartinho e falou: ei Deus, agora é só eu e você. Ei Deus, eu consegui me afastar de tudo. Ei Deus, consegui abrir mão de tudo. Ei Deus, agora é eu e você. É eu e você. É o homem em mim e você. E o anjo, que imagem mais linda. Um anjo lutava com Jacó. Aquele Jacó representa eu e você. Aquele Jacó é o homem que Deus quer. Naquela noite, Deus quebrou a perna daquele homem. E porque Deus quebrou a perna daquele homem, Deus tem que quebrar alguma coisa no homem, para que ele pudesse sair de lá com o nome que até hoje nós chamamos Israel, príncipe com Deus. Israel, príncipe com Deus. Mas aquela noite Jacó ficou sozinho, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo. E falou: eu e você, um anjo luta comigo. Quero dizer para você que tem um anjo lutando com você. Tem um anjo lutando com esse homem aí dentro de você. Ele diz: me entrega o homem, me entrega esse homem inconstante, esse homem da fé pisca-pisca, igual o irmão falou. A fé pisca-pisca inconstante, entrega esse homem para mim. A última coisa que trazemos ao Senhor é o homem em nós. Mas há um homem em mim, uma criatura natural, que foi formada pela vida, pela minha família, que tem que ser trazido ao Senhor. Esse homem que eu estou tentando entregar, ele tem que ser demolido, ele tem que ser reformado, ele tem que ser curado, ele tem que ser operado, ele tem que ser recondicionado. Deus tem que adicionar coisas que ele não tem. Deus tem que mudar ele tem que ser libertado. Leva tempo para Deus demolir. Eu queria que você imaginasse a nossa vida como uma casa com 1 milhão de tijolos, a nossa vida errada que a gente construiu até hoje. Uma casa com 1 milhão de tijolinhos. Aí você chega mais uma vez diante de Deus. Deixa eu te falar, irmãos, eu e você temos que chegar diante de Deus. Vou falar um número qualquer, só para você entender que é pelo resto da vida. 1 milhão de vezes chegar diante de Deus e trazer o homem. Porque quando você traz o homem, todo torto, com aquele tijolo velho, daquela argamassa velha, aí Deus vai, derruba alguns tijolinhos daquilo. Ah é? Você está vendo me entregar o homem? Como eu não posso te destruir de uma vez, olha o amor de Deus, olha o cuidado de Deus com a gente. Como eu não posso mudar a tua cabeça, Senhor, se eu pudesse eu fazia uns 180 nela, mas eu não posso, então eu vou virar 2 degraus só. Eu vou virar 3 graus só. Se você continua vindo na minha presença, em jejum, em humilhação, trazendo o homem, cada vez que você vem, eu derrubo 3 tijolos. Quando você se humilha um pouco mais, eu derrubo uns 10 tijolos. Se você perseverar nessa oração, eu vou derrubar uma parede inteira. Vou derrubar uma parede inteira desses tijolos velhos. Porque eu preciso construir uma nova casa. O problema é que eu levo tempo para demolir esse homem velho. E Deus diz para mim: você tem que continuar trazendo esse homem para mim. Você tem que continuar trazendo ele. Eu estou trabalhando nele, mas eu estou trabalhando devagar. Devagar. Você não vai ver a minha obra em um dia. Isso dá uma aflição na gente, porque aqui a gente quer se livrar daquele homem e ele continua lá, e as paredes estão lá. Deus mandou uma visão para mim. Quando eu falo assim é porque Deus usou uma pessoa. Ele mandou uma visão para mim. E a visão era a seguinte: tinha uma construção com um monte de tijolinhos pequenininhos, né? Esse tijolinho aí, ó, da parede, né? E a parede estava pela metade. Só que Deus chegava com aquele bloco de cimento grande, sabe aquele bloco branco, grande, de cimento? Falava: ei, pode derrubar tudo, porque esse tijolo aí não é o tijolo. A parede que eu quero levantar, o tijolo é desse tamanho. E você não pode colocar esse tijolo em cima dessa paredinha. Você vai ter que derrubar esse tijolinho tudinho, porque eu quero construir com esse tijolo. E Deus está dizendo: derruba tudo. Eu preciso demolir tudo isso. Vocês fizeram com tijolos pequenininhos, com medidas pequenininhas, medidas medíocres do homem.
não servem na construção de Deus. E Ele está dizendo, eu não quero esses tijolos, eu quero usar um tijolo desse tamanho. Eu quero que você tenha blocos maiores para edificar a minha construção. Eu quero que você tenha pensamentos maiores para edificar a minha construção. Eu quero que você tenha um coração maior para edificar a minha construção. Abrir mão desses tijolinhos medíocres, pequenos, essas ofertinhas de $1. Você dá $1 de ofertinha? Que oferta é essa? O que é isso que você dá? O que é isso, esse tempo que você me dá na oração? 5 minutos de Bíblia, um capítulo por dia? O que é isso, esse tijolinho? Derruba esse tijolinho, não serve. Essa parede não serve. Você tem que arrumar um tijolo maior. Queria dizer para você que leva tempo, porque Deus precisa da permissão do homem toda vez que Deus vai mexer no homem. Você está em oração, está em jejum, nem sabe que entrou numa armadilha. Aí Deus chega para você e pergunta, posso mexer nessa área? Aí você diz, pode. Aí por causa do seu pode, Ele começa a demolir aquela área, porque Deus precisa da permissão do homem para mudar o homem. Por isso que o trabalho no homem demora tanto. Por isso que não é tão rápido. Por isso que a gente tem que ser paciente uns com os outros na igreja. Porque você até pensa assim, misericórdia, aquele irmão nunca vai converter não. Ei, Deus está tirando de tijolinho, de pouquinho. Até Deus demolir aquele negócio vai demorar, você tem que ter paciência. Vamos ter paciência uns com os outros. Até Deus derrubar aquela parede, botar um tijolo novo lá, porque Deus precisa da autorização dEle. A prefeitura do céu precisa de mais permissão do que aqui de baixo. Você não faz nada sem um permisso da prefeitura. A prefeitura do céu tem mais respeito ainda. Posso mexer no teu coração? Ainda não, ainda não. Posso mexer no teu casamento? Não toca no meu casamento. Posso mexer na tua comida? Aí, não toca na minha geladeira, não toca. Aí Deus fica anos e anos, vendo as suas vezes encher de gordura, porque você não deu a Ele a permissão dele tocar na sua geladeira. Então o que Ele pode fazer? Ficar olhando, você se preparar para um heart attack. Porque você não deu a permissão para ele entrar, latinha de leite de moça, de madrugada. Você não deu a permissão. Mas é incrível, olha para mim. Quando você dá a permissão para Deus, e você fala assim para Ele, eu não posso acordar 3 horas da manhã, meu sono é muito pessoal. Aí um dia você chega para Deus e fala assim, pode me acordar, vou levantar no meio da noite e vou orar. Ai Deus, eu estava esperando isso. E você fala assim, eu não posso ficar sem um cafezinho, não posso. Aí Deus, então a gente vai ter que parar esse negócio. Aí um dia você fala assim, eu vou tentar ficar 24 horas sem café, eu vou testar. Aí Deus, deu a permissão. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o homem é trazido a Deus nas horas do próprio homem. Ele gasta as horas da sua vida em oração para trazer o homem a Deus. Entendeu esse ponto? Você leva a sua vida inteira orando, milhares e milhares de horas de oração. Alguém pode falar isso comigo? Sem dar dor de barriga. Alguém pode falar milhares e milhares de horas de oração? Ninguém deu dor de barriga não, né? Porque é exatamente isso que custa. Vai custar os anos da sua vida, se você for sério em trazer o homem para o Senhor. Como eu disse, o homem tem pouco para oferecer, mas ele tem muito para entregar, tá? Esse trabalho todo que eu estou falando não é para você oferecer muitas coisas para Deus, é apenas um aleluia, right? Mas você tem muito para entregar, muitas coisas negativas para arrancar, muitas coisas positivas para ativar, e eu vou te explicar isso. Tem muitas coisas para desaprender, muitas coisas novas para aprender, e existem muitas coisas destruídas que precisam ser reconstruídas nesse homem. Vou falar para vocês, a obra no homem é uma obra extensa, é uma obra muito grande, por isso que demora. Tem muitas coisas construídas para serem desconstruídas, experiências, aprendizados, raciocínios. Existem muitas áreas mortas para serem reavivadas. E áreas que têm um potencial que nunca foram ativadas no homem. Queria que você pensasse nisso aqui. O que era para estar ativo em mim, que nunca foi ativado,
e eu me conformei com as poucas áreas ativadas na minha vida. Eu vou passar para esse ponto aqui para explicar o que eu acabei de falar. Deus me falou de 4 fontes no homem. O homem tem muitas coisas para entregar. Cada vez que eu estudo isso, Deus vai me mostrando mais coisas que o homem tem para entregar. As 4 fontes. O homem tem fontes puras, fontes que nasceram de Deus, são fontes boas. Essas fontes que estão jorrando e glorificando a Deus na nossa vida. Lembra da fonte que o Senhor falou em João 7,38? O que crê em mim, como diz as Escrituras, fontes de água vivas correrão do seu interior. Existem fontes boas dentro de nós, mas nós não temos só esse tipo de fonte. Nós temos fontes que jorram coisas impuras. Você precisa levar elas para Deus. Você já encontrou essas fontes em você? Fontes impuras, que jorram coisas más. Nós falamos da imaginação. Muitas vezes a imaginação é uma fonte de coisas tão impuras. Agora, presta atenção, tem fontes contaminadas. Eram fontes boas, que ficaram sujas, e está misturado o bom com o ruim. É a carne da gente ministrando junto com o Espírito. É aquela mosca lá de Eclesiastes 10, que diz que ela contamina o perfume. Uma mosca só contamina o perfume. É uma fonte que foi contaminada. É quando o justo se mistura com as coisas do mundo e ele contamina a sua própria fonte. Sabe? Fontes que eram puras, que estão contaminadas. Você tem que levar essas fontes a Deus. Qual a fonte em você que se contaminou? Agora, eu queria falar dessa terceira fonte, a quarta fonte, que foi uma novidade para mim, quando Deus falou comigo que nós temos fontes que nunca foram abertas em nós. Nós temos fontes que nunca foram abertas em nós. Espere, presta atenção. Você nasceu e essas coisas nunca foram despertadas, nunca foram despertadas. Você não sabe quanto potencial era para estar ativo em você. Você não sabe que você toca instrumento. Você não sabe disso porque você nunca ativou a fonte em você. Você não sabe que você é um pregador. Você não sabe que você é isso ou você é aquilo, porque são fontes em você que nunca foram despertadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita coisa dormente em nós, coisas boas que estão dormentes em você. Eu queria dar um exemplo para você. Sabe quando o banco envia um novo cartão de crédito para você? Que ele fala, quando chegar o cartão de crédito, você liga nesse número para você ativar o cartão, para você poder usar. Nós temos uma carteira espiritual com um monte de cartão que foi enviado para nós, a gente nunca ativou eles. São fontes mortas em nós. Fontes que nunca foram abertas. Fontes adormecidas em nós. Entendeu? Fontes adormecidas. Então eu queria que você parasse um minutinho para perguntar a Deus, onde estão as fontes que eu nunca abri? E sabe do que vai acontecer? Muita gente vai chegar no céu e vai ter uma grande surpresa. Sabe qual é a surpresa? Descobrir que poderia ter sido uma pessoa muito mais poderosa na terra e só usou 10% do seu potencial, porque só acordou 10% do seu potencial, porque só buscava a Deus tão pouco que não foi suficiente para acordar as fontes adormecidas no seu espírito. E a pessoa vai descobrir, se eu tivesse buscado a Deus, eu tinha me tornado o maior pregador daquela cidade. Se eu tivesse buscado a Deus, eu tinha me tornado a maior mulher de obra social naquela cidade. Se eu tivesse atentado para jejuar e buscar a Deus, Deus tinha despertado em mim uma fonte que Ele já tinha colocado em mim. Eu queria que você levantasse as mãos um minutinho onde você está. E nós vamos orar pelas fontes adormecidas, que você nunca viu jorrar nada delas, você nem acredita que elas existem. Você pode dizer para Deus, me mostra onde estão as fontes adormecidas em mim. Eu oro contra as partes mortas em mim. Partes mortas. Partes que estão inúteis, porque elas não estão produzindo fruto nenhum, porque elas não foram despertadas. Porque elas não foram despertadas. Você não tem só fontes ativas, você tem fontes inativas em você. Você deve trazê-las ao Senhor e dizer, Deus, o que está inativo em mim que era para estar vivo? O que está morto em mim que era para estar vivo? Amém, queridos. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui.
você pode ver que a gente não tem levado o homem completo a Deus, nem as áreas vivas, nem as áreas mortas. Outra coisa que o homem precisa trazer para entregar são as partes do homem. O homem tem partes exteriores, como por exemplo seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, né? Partes exteriores do homem. E tem as partes interiores, que são as portas da alma, os olhos, os ouvidos, a imaginação, a memória, são portas da alma. Então eu queria que você pensasse no que Jesus falou, quando ele disse assim: se a tua mão te faz tropeçar, arranca, porque é uma parte exterior do homem que está causando um problema. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu, porque uma parte do homem está trazendo um problema. É verdade ou não é? Você já entregou essas partes ao Senhor? Sabe, quando eu ensinei a orar nos seus olhos, nos seus ouvidos, quando eu ensinei a orar nas suas mãos, nos seus pés, sabe quando eu ensinei a orar no seu nariz? Entregar suas partes ao Senhor. Agora tem as partes interiores da alma, os olhos da alma, a imaginação, os ouvidos da alma, a memória da alma, são as partes interiores que você pode entregar ao Senhor. Agora outra coisa que você pode entregar ao Senhor são as raízes da alma. E Deus me falou sobre as raízes da alma, tipo, não sei se você já percebeu que a alma ela estaciona num lugar, numa fase, e a gente é assim. Você nunca fica num lugar muito tempo sem criar raízes lá. Se você está numa fase ruim, você começa a criar raízes naquela fase, e aquelas raízes começam a fazer parte da sua alma. Você literalmente cria raízes ali. E Deus começou a me falar das raízes do medo na nossa vida, que elas têm que ser trocadas. Você tem que levar esse homem ao Senhor para trocar as raízes dele. As raízes do medo têm que ser trocadas pela raiz do amor perfeito, porque ele lança fora o medo. A raiz da ira, quem já percebeu a raiz da ira na sua vida, na sua família? Alguém já percebeu que tem uma raiz de ira na sua família, na sua vida? A alma está enraizada nessas coisas, e a raiz precisa ser trocada pela raiz da longanimidade. Quem já percebeu a raiz da ofensa na sua família? Quem já percebeu a sua alma enraizada nessas coisas, nessa tristeza da ofensa? E aí ele nos chama para te trocar essa raiz pela raiz da alegria. Eu queria perguntar se você já orou essas coisas. Porque eu estou levando o homem a Deus, e as raízes do homem, por exemplo, as raízes do orgulho. Alguém encontra isso na sua família aqui? Ou ninguém? Tem ninguém que tem orgulho aqui na família? Não tem, né? Raiz do orgulho tem que ser trocada pela raiz da humildade. Escute, quando eu falo de raiz, eu estou falando de uma coisa que vai produzir um fruto na sua vida. A alma está enraizada. A palavra de Deus diz em Efésios que nós temos que estar arraigados em amor, enraizados em amor. Eu pergunto para você, para mim, para todos nós: estamos todos nós aí com a raiz bem fincada no amor, produzindo só fruto de amor, porque a raiz está no amor? Estamos ou não? Aonde que está a raiz então? Tem raiz na ira, tem raiz no orgulho, tem raiz na ofensa. E a ofensa produz o quê? Uma tristeza, uma mágoa. Então, trocar as raízes da alma. Gente, só um minutinho, por favor. Parando a pregação aqui. Como que é trocar a raiz da alma? Será que é uma coisa que dá para fazer assim em meia hora? Quantas vezes, às vezes, você vai ter que levar uma raiz? Vamos pensar num root canal, que é um canal do dente, canal do dente. Vai na raiz do dente. Quantas vezes ele enfia aquele negocinho e fica rodando lá, furando um buraco, indo na raiz do dente? Quantas vezes você vai no médico para fazer um canal? Porque só a raiz de um dentinho dá esse trabalho todo, e uma raiz na alma. Gente, uma raiz de amargura, quanto tempo leva para tirar uma raiz que ficou amarga na nossa alma? Fala para mim se nós não temos muito para entregar do homem ao Senhor. Sabe qual é o objetivo dessa palavra essa noite? Aprendermos a levar o homem a Deus. Eu queria ensinar você a levar o homem a Deus. Por favor, não se engane com ele. Quantos anos você tem, filhinho?
Vem cá, por favor. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos. Olha aqui, ó, 11 aninhos, tá? Não se engana com ele não, viu? Já tem um monte de coisa para lavar, você não tem ideia o que tem aqui já, só em 11 aninhos de vida, o que já tem aqui dentro, e aqui dentro para poder levar para Deus. Você não tem ideia. Imagina você com 40, obrigado, filho. Imagina você com Quando o Senhor me trouxe essa mensagem, Ele vem falando ela comigo há várias semanas. E na oração Ele está falando comigo, leva o homem, traz o homem para mim. Eu estou naquele esforço de trazer o homem. Toda vez que eu venho trazer o homem, eu falo, agora vamos tratar das raízes. Uma das coisas que Deus falou que eu achei interessante, é a sexualização da mente. Alguém já ouviu isso em algum lugar? Sabia que é uma coisa psicológica? Que a mente de muitas pessoas está sexualizada. De tanto ver imagens de sexo em tudo quanto é comercial, em tudo quanto é coisa que existe hoje, a vida, o ser humano hoje, isso é uma epidemia social hoje. É uma epidemia social. As pessoas, de um modo geral, em nossa geração, estão com a mente sexualizada. Elas não conseguem lidar com o sexo oposto sem uma mente sexualizada. Nós vamos orar e pedir a Deus para dessexualizar a nossa mente. Falei, esse pastor é doido. Não, isso mesmo. Dessexualizar a mente. Purificar a mente. Limpar a mente. Como que pode? Os seres humanos, às vezes, não se relacionam mais um com o sexo oposto, com a mente pura. Não conseguem mais se relacionar com a mente pura. Porque a mente ficou sexualizada. É uma raiz que está onde? Na alma, na imaginação, nos pensamentos. Agora presta atenção, gente. Onde o bisturi de Jesus está chegando aqui nessa igreja? Onde o bisturi de Jesus está indo aqui no nosso terreno? Ele está indo fundo aqui no nosso território. E eu creio que Ele está preparando para descer uma glória sobre nós. Porque nós vamos confessar essas coisas ao Senhor. A raiz do endurecimento, deixa eu confessar, que eu e a minha família estamos orando juntos, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, pelas pessoas que estão endurecidas em nossa família. Porque nós percebemos que há um espírito que endurece o coração da nossa família. E nós estamos levando a raiz do endurecimento ao Senhor. Um dos sinais do endurecimento é que as pessoas não querem falar uma com a outra. Endurecida. Não quer falar uma com a outra. Parente não quer falar com o outro. Não manda mensagem o outro não responde. Passa um ano sem conversar. Endurecido, duro. Raiz do endurecimento. Diga comigo só isso. Raízes da alma. A raiz da amargura, irmãos, tem que ser transportada pela raiz da doçura em nossa alma. Bom, essas coisas estão no homem, e o homem precisa levar essas coisas a Deus. Então o que acontece? Além de tudo isso, o homem ainda precisa fazer uma coisa: lavar suas roupas todo dia. Quantas vezes você lava a roupa por semana aqui, ou por mês? Apocalipse 22:14 diz o quê? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras. Escute, anjo não lava roupa. Ser humano, até isso tem que fazer. Vou falar para você. Quando Deus criou o homem, Ele criou uma criatura complicada, que ia se encher de tanta coisa, que ia carregar tanta bagagem, que quando esse homem fosse trazer esse homem para Deus, ele ia ter a maior dificuldade do mundo. Porque é muita coisa para carregar, para entregar para Deus. É muita bolsa, é muita sacola. Então vamos indo aqui para o final, falando da grande oferta que o homem pode oferecer para Deus, que é o próprio homem. Pergunta dos irmãos que estão jejuando, aos que não estão também: o que você está orando? Você está indo mais pedir ou você está tentando entregar algo? Mais uma vez eu vou fazer essa pergunta. Qual é o ponto das suas orações? Quando você vai falar com Deus, você está pedindo mais para Ele mudar a mente do seu marido e da sua esposa? Ou você está indo para entregar você?
Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, e eu falo mais uma vez, e é verdade o que eu vou falar. Eu estou tentando entregar a minha vida a Deus. Já tem décadas que eu estou tentando fazer isso. Eu vou te falar qual o dia que eu vou saber que Ele aceitou. Eu vou te falar qual o dia que eu vou saber que Ele aceitou a minha oferta. No dia que eu ver na minha vida o altar, o fogo que eu vi no altar de Elias. Eu não vi ainda. Sabe aquele fogo que vem, possui tudo, queima tudo, toma tudo? Nesse dia eu vou saber, Deus aceitou a minha oferta. Enquanto isso, eu estou tentando entregar uma oferta ao Senhor. Eu estou tentando trazer esse homem ao Senhor. Então o maior presente, a maior oferta é o próprio homem, todo o seu potencial de bem, todo o seu potencial de mal, tudo isso tem que ser trazido por completo e sem volta. Se o Senhor tiver o homem por completo em suas mãos, um homem terá Deus, porque Deus vai estar completamente nas mãos desse homem, porque esse homem está nas mãos de Deus. Muitos cristãos nunca fizeram o árduo trabalho de realmente trazer o homem a Deus. Nós queremos levar outros homens a Deus. Estou orando pela minha vizinha. Amém. Louvado seja. Pastor, estou orando pelo meu avô para ele se converter. Amém. Mas você já veio para Deus? Mais ou menos. Termina esse trabalho. E aí nós podemos cantar: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E não é tudo da vida do outro, é tudo da minha. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Porque a mulher está orando assim: Senhor, pelo amor de Deus, controla esse homem. E Deus: eu não consegui controlar nem você ainda, filho. E o pastor dizendo: Senhor, controla essas ovelhas, esses irmãos. E Deus: eu não consegui nem te controlar ainda. Você que é o pastor, eu não consegui te controlar. Como é que eu vou? Sabe como? A gente quer que Deus controle os outros, mas Deus não tomou controle de nós ainda. Deus está dizendo: continua jejuando e tentando trazer esse homem para mim, porque eu quero controlar ele. O último versículo que eu vou ler foi uma promessa que o Senhor me fez e faz para você, que é Efésios capítulo 14, Efésios capítulo 4, verso 14. Não vou pregar essa parte, vou pular essa parte por causa da hora. Mas eu quero ler Efésios 4, 14 e pedir para você talvez deixar marcado na sua Bíblia para você orar esse versículo, porque eu comecei a orar ele. Efésios 4, 14. Não é. 1,14, desculpa. Efésios 1,14. Ele está falando do Espírito Santo. No versículo 13, é o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí no verso 14 ele diz: o qual, esse Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Para quê? Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A redenção da possessão. Eu e você, esse homem é a possessão de Deus. E o Espírito Santo, ele é a redenção da possessão. O Espírito Santo foi enviado para redimir esse homem que é a possessão de Deus. Então, quando eu estou trazendo esse homem para Deus, é um trabalho do Espírito Santo, redimir. Eu não sei se você já pediu a Deus para redimir as áreas mortas da sua vida, para redimir as coisas que não estão vivas, e redimir o tempo, remir o tempo da sua vida, os anos perdidos, comidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto devorador, os anos da vida perdidos. Você trazer esse homem diante do Senhor e dizer para o Espírito Santo: tu és a redenção de mim, que sou a possessão de Deus. É essa oração que eu estou fazendo ao Espírito Santo. Eu queria que você levasse Efésios 1,14 para as suas orações pessoais e você pedisse a Deus: eu sou a possessão de Cristo, o Espírito Santo. Você é a redenção dessa possessão. E eu quero que você venha redimir na minha vida todos os direitos do Senhor
Jesus. Esse é o momento em que a gente vem para o altar para orar juntos aqui. Vocês podem vir. Nós vamos trazer o homem ao Senhor, tá? Agora é para trazer o homem. Esse é o objetivo desse momento, dessa oração. Queremos trazer o homem ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe o homem que está no altar. Recebe o homem que está no altar nessa noite. Os irmãos que estão em casa, vendo pela televisão, que estão agora também dobrando seus joelhos, Senhor, e oferecendo o homem ao Senhor. Sonda o homem que está nesse altar, o homem que está em casa. Possui o homem essa noite. Você pode dizer para Deus: eu tenho uma oferta para te entregar, sou eu mesmo. Eu tenho algo para te entregar, sou eu mesmo. Hoje eu não vim entregar problema, isso, aqui. Eu vim te entregar o homem. Tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que falta nele, tudo que ele tem de mais. Senhor, o homem ainda está com muitos problemas, ele ainda precisa ser mudado em muitas áreas. Cura o homem nessa noite. Pelo sangue derramado pelo homem. Limpa o homem mais uma vez. Restaura o homem que está no altar da tua casa. Restaura o homem que está pregando essa mensagem. Espírito Santo, tu és a redenção deste homem. Tu és a redenção da possessão de Deus. Redime as áreas adormecidas. Cura as áreas manchadas. Senhor, viemos trazer o Jacó ao Senhor nesse altar. Trazemos as raízes da alma que precisam ser trocadas. Tira a raiz do medo, troca pela raiz da alegria. Tira a raiz da ira. Coloca a raiz da longanimidade. Tira a raiz do medo, Senhor. Abençoa o homem na tua presença essa noite, Pai. Abençoa o homem. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Te oferecemos o homem. Te entregamos o homem, Senhor. Por completo. Definitivamente, por completo. Definitivamente, por completo, entregamos o homem a Ti. Eu vou fazer algumas orações com você. Você pode dizer comigo assim: Senhor, eu tenho algo precioso em mim. Potenciais não acordados. Eu venho trazer eles agora. Também te trago minhas áreas problemáticas. Os fardos que eu não poderia estar carregando. Eu trago o homem como ele está. Me ensina, Senhor, te trazer esse homem nas minhas orações pessoais. Em nome de Jesus. Querido, eu abençoo você agora. Eu abençoo em nome de Jesus. Vocês amam o Senhor. Vocês têm ouvido a voz do Senhor. Eu sei que vocês querem levar essa palavra adiante. Eu quero abençoar suas próximas orações. Amanhã, por exemplo, começa o jejum do mês de outubro. Eu quero abençoar esse jejum. Eu sei que alguns de nós têm um homem tão difícil dentro de si, que você está cansado desse homem. Ele te envergonha, ele te sabota as coisas, ele te põe em problemas, não é?
Quantas vezes, às vezes, você já pediu ao Senhor, meu Deus, resolve isso para mim. E esse homem está difícil de ser demolido. Eu quero declarar que pelo poder de Deus, nós vamos vencer o homem em nós. Nós vamos entregar o Jacó ao Senhor. E que o anjo do Senhor vai vencer em nós. Ele vai quebrantar nossa perna. Ele vai nos dar um novo nome, vai nos chamar de Israel. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai redimir a possessão de Deus em nós. E que o poder que Ele está enviando sobre nós é um poder de redenção. Ele está redimindo o homem, Ele está restaurando o homem. Ele está consertando as paredes do homem, Ele está mudando os tijolos da casa. Pai, nós queremos celebrar a obra que está sendo feita em nós. Eu celebro a obra que está sendo feita em nós. O Senhor está com o ouvido bem atento, está ouvindo nossas orações. O Senhor está ouvindo a confissão de cada um de nós. O Senhor está ouvindo, o Senhor está ouvindo. Eu quero celebrar o teu trabalho nesse jejum. Eu quero celebrar o teu trabalho nesse outono que começou. Uma grande obra o Senhor está fazendo nesse outono em nossa vida. Eu quero te agradecer pela obra no homem nessa noite. Será que a gente pode orar com alguém? Se você estiver perto de alguém, quiser dar a mão para alguém, você pode orar com alguém e pedir, Senhor, faz a obra nesse homem que está do meu lado, não é? Faz a obra nesse homem, toca, cura esse homem, restaura esse homem, faz a tua obra completa. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai, obrigado. Prossegue na obra no homem. Prossegue na obra no homem. Prossegue na obra no homem, Senhor. O homem tem tantas coisas, Pai, para consertar, tantas coisas para resolver, mas Tu podes. Tu podes, Senhor, Tu podes resolver. Tu podes consertar, Tu podes curar, Tu podes mudar. Tu és o grande oleiro. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Faz a obra no homem, faz a obra no homem, faz a obra no homem. O homem que está dentro de nós. Completa a obra no homem. Senhor, às vezes o homem demora tanto a entender, mas Tu podes fazer o homem entender, Senhor. Tu podes ajudar o homem a entender, Senhor. Às vezes o homem demora a acordar, Senhor, mas Tu sabes lidar com o homem, Tu sabes, na Tua misericórdia, na Tua paciência. Obrigado, meu Deus, pela obra no homem. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Tu és o oleiro, nós somos o barro, Senhor.
Tu és o oleiro, nós somos o barro. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Pela obra no homem. Muito obrigado pela obra no homem. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Queridos, olhe para mim. O homem tem me dado muito trabalho. Esse tem me dado muito trabalho. Eu tenho tentado levar ele ao Senhor. A minha luta, eu confesso para vocês, é levar o homem ao Senhor. Eu vejo uma grande capacidade no homem de atrapalhar o que Deus faz, de prejudicar o que Deus gostaria de fazer. E Deus continua com as mãos no barro, querendo moldar o homem. Deixa Deus moldar o homem em você. Ore para Deus moldar o homem em você. O homem em você é muito determinado, ele é muito cheio de energia, ele tem muita energia. Ele tem muitas ideias próprias, ele tem muita energia. Eu quero que você leve esse versículo para a sua oração. Colossenses 1:28. Anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Amém, querido? Deus não vai usar outra coisa a não ser o homem. Então Ele tem que pegar esse homem e trabalhar nele. Eu quero ministrar a bênção para nós irmos para casa. Eu quero declarar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai eterno e querido nosso Criador, a consolação do precioso amigo Espírito Santo permanecem com a igreja de Jesus. E você pode dizer amém. Deus abençoe.